O deleite do contentamento é o título da nossa exposição. O deleite do contentamento. Eu quero pensar, antes de entrarmos no texto da exposição de Neemias, uma pergunta que tem a ver com tudo que nós acabamos de cantar, especialmente com aquilo que acabamos de ouvir na leitura, tanto no momento do louvor, como também agora pela irmã, que é a questão do contentamento. Nós vamos tentar definir de alguma maneira o que significa essa expressão contentamento. Mas para que nós possamos chegar nessa definição, muitas vezes, combinado com aquilo que nós temos no nosso contexto de Neemias, nós precisamos como devemos recomeçar. Como recomeçar? Como recomeçar diante de uma grande frustração? Como recomeçar diante de um pecado? Como recomeçar diante de dificuldades infindáveis e muitas vezes ainda prolongadas? E no que ouvimos do texto aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não é um contentamento desprovido de intelecto aqui. Eu vou ficar rindo à toa. Não é sobre isso. Mas é o entender que não importa as circunstâncias da minha vida, elas boas ou ruins, a minha alegria, o meu contentamento está no Senhor da minha salvação. Porque é justamente quando que eu compreendo o significado disso, é que eu vou começar, ou melhor, eu vou recomeçar de uma maneira correta. Porque frustrações, pecados, dificuldades sempre nos assolarão. Enquanto Cristo não voltar, nós vamos lidar com o problema do mal, do pecado, das nossas misérias, das nossas dificuldades, do problema desse mundo caído. Então, como recomeçar? Satisfeito em Cristo. Nós cantamos em todas as canções essa verdade. Nós ouvimos na leitura do texto, desse texto auxiliar. E nós vamos ver que isso também está impregnado aqui, em uma leitura que parece um amontoado de nomes. Mas você não pode esquecer o contexto. O contexto era de caos. Era um retorno de um exílio, mas era um retorno cheio de adversidades. E nós vimos cada uma delas na exposição do livro. E nós vimos que não foi nada fácil. Mas nós vimos também que Deus, Ele levantou homens para conduzir o povo de Deus, primeiro, de volta na satisfação em Deus, no deleite em Deus. Então, por isso, o deleite do contentamento. Porque esse deleite é no próprio Deus, e isso é a fonte de contentamento. Então, quando as circunstâncias chegam, ela não me atrapalha no meu relacionamento com Deus. Pelo contrário, ela me fortalece, seja nos dias difíceis, na luta contra o pecado, nos problemas que
esse mundo caído derramam constantemente em nossas vidas. Paulo afirma isso. Ele fala que aprendeu. Ele aprendeu. Isso, no texto original, traz uma ideia de ele se colocou diante das circunstâncias que Deus colocava em sua vida como um aprendiz, sem deixar de amar a Deus, sem deixar de acreditar que Ele, Deus, a pessoa do Filho, era suficiente, como nós cantamos agora. Não importa a condição da minha saúde, não importa as riquezas, ou o sucesso, ou tudo aquilo que o mundo diz que é vantajoso. Paulo acreditou e confiou que é possível manter-se contente naquele que o salvou. Então, o contentamento de Paulo indifere das circunstâncias pessoais. Se ele sofria necessidades ou desfrutava de prosperidade material, ele tinha aprendido a contentar-se em Deus e como Deus o colocava nessa situação. Então, observe isso, é algo que foi aprendido, não era um dom natural, mas é algo que ele precisou desenvolver. Se você voltar alguns capítulos em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12, ele fala sobre esse desenvolver. Nós somos salvos porque Cristo é suficiente. Não é a nossa moral, não é a nossa capacidade. Ele é suficiente para nos salvar. Mas desenvolvam, por meio do aprendizado, a viver contente em Cristo. Que a suficiência de Cristo é um prazer, é um deleite, é uma alegria. E por isso, o pecado não vai trazer qualquer satisfação. E mesmo que ele traga satisfações momentâneas, ela não preenche. Logo, eu preciso me satisfazer no mundo, no pecado. E é uma busca insaciável, por uma razão. Mas quando nós temos Cristo, quando nós nos deleitamos nele, esse contentamento nos leva a uma vida para o louvor da sua glória. Então, resumindo, e depois com a sua própria teologia. Porque essas questões teológicas, essa disciplina teológica, é a chave para entender a própria vida. Então, o seu contentamento com a sua condição repousa no seu conhecimento do caráter e das ações de Deus. Ele sabe que é Deus que conduz ele para os momentos de alegria e também é Deus que conduz ele para os momentos de dificuldade. E todos têm o mesmo fim para nós, crentes, a glória dele. E é isso que é difícil de entender, porque nós achamos muitas vezes pressionados por aquilo que o mundo nos ensina, que a felicidade é o deleite máximo, que os momentos de felicidade são a melhor coisa que pode acontecer, de fato é bom, e é Deus que dá. Mas diferente do mundo,
Deus também nos ensina em meio às dificuldades, em meio à luta contra o pecado. Ele nos leva para sermos parecidos com Cristo, a lutarmos diariamente por esse contentamento nele. Ele entendeu que Deus trazia tanto prazer quanto a dor em sua vida para um bom propósito, o louvor da glória dele. É fácil estar satisfeito em Deus em momentos de prazer, mas não é nada fácil estar satisfeito em Deus em momentos de luta. Ainda que nós podemos observar que muitas vezes, no momento de alegria, nós também desprezamos a Deus. Porque a nossa satisfação está na alegria em si e não no Deus que provém a alegria. Tudo que é bom vem do alto, vem de Deus. Por isso o autor de Eclesiastes é o texto que eu leio em todo velório, todo lugar que eu sou convidado a falar em um culto fúnebre, eu leio Eclesiastes 7, que fala justamente isso. Que é melhor estar em uma casa de luto do que uma casa em festa. Daí ele explica por quê. Porque a casa em festa é como se desprezasse a Deus. Mas a casa em luto pensa sobre a brevidade da vida. E por isso, todos sabem que um dia estarão ali, naquele caixão. E por isso as pessoas pensam. Por isso eu leio toda vez que eu estou em um culto fúnebre, eu leio esse texto, para as pessoas pensar que um dia será ela. E como anda então a sua vida e o seu relacionamento com Deus? E agora, pensando aqui, vamos para a leitura do texto. Neemias, capítulo 11, vamos ver o capítulo todo. Aqui uma sugestão de nomes. Então, os novos papais e mamães aí, ó, tem vários. Você pode escolher um aqui. Neemias, capítulo 11, versículos 1 a 36. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que, de cada 10 pessoas, uma viesse a morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam na cidade de Judá, cada um com a sua própria propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Maalael, descendente de Pérez. Maacéias, filho de Baruque, neto de Col-Rosé, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adaías, neto de Joierabide e bisneto de Zacarias, descendentes de Sela. Os descendentes de Pérez, que viviam em Jerusalém,
totalizavam 468 homens de destaque. Dentro dos descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joede, bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías, neto de Maacéias, bisneto de Itiel, tetraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai, Salai, totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era oficial superior entre eles, e Judá, filho de Rassenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, neto de Mensulão, bisneto de Zadok. Zadok era filho de Meraiote, neto de Aitube, supervisor da casa de Deus. E seus colegas que faziam trabalho no templo totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pelaias, bisneto de Anzi. Anzi era filho de Zacarias, neto de Pazur, bisneto de Malaquias, e seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azarel, neto de Azai, bisneto de Mesilemote, tetraneto de Imer, e os seus colegas, que eram homens de destaque, totalizavam 128. O oficial superior deles era Zabidiel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Asricão, bisneto de Assabias, tetraneto de Buni. Sebatai e Zorabe, dois dos líderes dos levitas, encarregados do trabalho externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Zabide, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graças e as orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus colegas, e Abda, filho de Samua, neto de Galal, bisneto de Gedutum. Os levitas totalizavam 284 na cidade santa. Os porteiros, Acube, Talmon e os homens de seus clãs, que guardavam as portas, eram 172. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, e Zia e Gispa estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Assabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos às prescrições do rei, que regulamentavam suas atividades diárias. Petaías, filho de Mesezabel, descendentes de Zera, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriate Arba e seus povoados, em Dibon e seus povoados, em Jecabizel e seus povoados, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laquis e seus arredores, em Azeca e seus povoados. Eles estabeleceram desde Berseba até o vale de Inom. Os descendentes de benjamitas foram viver em Geba
Miquimás, Aia, Betel e seus povoados, em Anatote, Nobe, Ananias, Azor, Ramá e Gitaim, Adide, Zeboim e Nebalate, Lode, Ono e no vale dos Artesões. Alguns grupos de levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Amém? Cansei. Beber água. Sobre a ideia central aqui do texto, eu não coloquei no telão, mas eu quero compartilhar com vocês aqui, é uma frase um pouco maior do que o de costume. O contentamento é uma evidência da obra de Cristo na vida do salvo, que se fortalece na certeza do amor e da providência de Deus. Então, esse contentamento é algo que deve ser evidenciado por nós, de forma prática. Porque é a obra de Cristo em nós. Consequentemente, nós salvos em Cristo, somos fortalecidos pelo amor de Deus. E o amor de Deus não está distante de nós quando as coisas estão ruins. Pelo contrário. A maioria das vezes, o afastamento vem de nós mesmos, da nossa cabeça e não de Deus. Nós que costumamos falar, onde está Deus? Ele está no mesmo lugar, no trono. Ele é o Criador. Por isso, o nosso deleite é nele e na condição que ele nos coloca, porque é providência dele. Aqui nós estamos em um contexto onde eu não colocaria outra palavra senão de repovoar a nação, a começar de Jerusalém e se estender para as demais cidades. Então, ele agora, na sua providência, traz os meios do repovoamento. Quem que ele usa e destaca no primeiro versículo? Os líderes. Então, os líderes são um exemplo que nós vimos nos capítulos anteriores. Deus sempre usa homens, mulheres, para a sua glória, que exercem funções de liderança, mas que são líderes aprovados por Deus, porque vivem para a glória dele. Não que são pessoas que não erram, que não falham, mas são pessoas que temem e tremem diante de Deus e por isso querem fazer a sua vontade. Então, os líderes, morando em Jerusalém, era um convite e também um encorajamento para que aquelas pessoas pudessem ver a prática das suas vidas. Então, o exemplo vale mais do que as leis que estavam sendo estabelecidas. Porque eles tinham que tanto falar como viver. Está aí a nossa nação, o caos que estamos. Qual que é o exemplo do líder máximo? O discurso não combina com a prática. Ele fala para você não comprar, porque está caro, mas ele compra. E ele compra o mais caro. E por isso a nação se corrompe. Por isso as pessoas perdem as esperanças. Mas aqui, quando nós olhamos para o exemplo de Neemias e outros, nós vemos líderes
que estavam dispostos a fazer o que for necessário para a glória de Deus. Então, se quisermos ver exemplo, nós temos que falar e fazer. Se quisermos ver a cidade de Deus cheia, a liderança precisa estar à frente. Mas não só para ter benefícios, mas para ser exemplo. Então, era justamente isso que Neemias e os outros estavam fazendo, como líderes. E aí nós vemos que a resposta a uma liderança fiel a Deus também traz voluntários, a voluntariedade. Então, no versículo 2, eles abriram mão de vantagens pessoais pelo bem coletivo. Homens se abnegaram porque entenderam a visão de reino. Então, eu abro mão das minhas vantagens, dos meus direitos, porque eu estou pensando no povo, e é isso que esses homens do versículo 2 fizeram. Não buscaram seus interesses pessoais, porque eles têm uma consciência voltada para o corpo, para o todo. Então, semelhantemente, eles buscam viver em Jerusalém, na casa de Deus, para que as pessoas, olhando as suas vidas, o abrir mão dos seus direitos, porque amam mais a Deus e ao povo de Deus. Então, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. É grande fonte de lucro. É isso que Paulo diz lá em 1 Timóteo 6,6. Nós vimos homens e exemplos bíblicos, como Ló, que buscou a prosperidade em Sodoma. E lá o que ele recebeu perdeu seu testemunho, perdeu seus bens e a sua família. Então deixa eu te falar, transportando para você, para mim, as vantagens do mundo são pura perda. Os deleites desse mundo só te trazem perda. Pode até parecer bom a princípio, mas te levará à ruína. Então Neemias mencionou algumas pessoas que vieram a morar em Jerusalém por amor mais do que por dever. Elas vieram pelo patriotismo, elas vieram por considerar que a obra e o reino de Deus, de fato, valiam mais do que qualquer outra coisa. Então, renunciaram às suas vantagens, porque o alvo era a glória de Deus no seu serviço, na sua prática. Outro destaque que nós vemos é que há um chamado irresistível. Aqui eles tinham como prático lançar sorte. E aqui, muitas vezes, quando você é colocado nessa situação, eles nos ensinam aqui a questão da submissão. O lançar sorte para aquele povo judeu era uma submissão à vontade de Deus. Se você olhar Provérbios 16:33, você vai ver isso. A cidade estava reconstruída, mas ela estava vazia. Nós vimos lá no capítulo 7. A cidade tinha que ser habitada por judeus genuínos. Os muros já tinham sido levantados. Agora a cidade tinha que ser estruturada. Mas onde você gostaria de morar? Nos grandes centros? Nos lugares de destaque? Ou você
se colocaria à disposição aonde quer que for. Então, esses irmãos que foram lançados sorte, eles não tinham opção. Eles tinham que ir para onde devia ser determinado. E assim eles fizeram. Isso demonstra submissão. O que nós vemos na sequência é quem faz parte do repovoamento. Primeiro, o remanescente fiel. Nós já lembramos de Paulo, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Por isso, ele fala de um remanescente fiel, homens e mulheres fiéis a Deus. Nem todas as tribos, se você percebeu na leitura, foram congregadas. Nem todas as tribos são citadas. As 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Síria e não voltaram. Os que ficaram se misturaram com outros povos. E aí nós vimos a ordem na semana passada. Deles não permanecer em jugo desigual. Os samaritanos, que eram judeus com pessoas de outros povos, fizeram oposição contra Deus. Então, 2 tribos se destacam como remanescente. Uma tribo da linhagem de Davi, da linhagem do Messias. Deus nunca deixou de preservar um remanescente e o seu próprio povo. Então, o remanescente jamais será destruído. Quem são, então, as 2 tribos? Benjamim e Judá. Ele também destaca uma liderança fiel. Não é qualquer liderança. Tem pessoas que querem estar na liderança devidamente pelo poder, pelo que elas podem ser beneficiadas. Mas aqui ele fala de uma liderança fiel. Os líderes estão à frente nessa aliança, nesse recomeço como povo de Deus. Então a população não era uma massa amorfa, sem ordem. Pelo contrário, era um grupo de pessoas ordenadas. Era um grupo de pessoas que tinham uma liderança coesa e fiel a Deus. O povo sempre está disposto a seguir líderes quando tomam decisões que estão alinhadas com a vontade de Deus. Então, Neemias adotou um sistema oposto ao que era comum naquela época. Era descentralizado. Ele era o governador, mas havia vários grupos de líderes que conduziam a nação ao crescimento e prosperidade. Então o povo está sendo orientado aqui e desafiado a resgatar a credibilidade diante de Deus e dos próprios homens. E Neemias então cita a primeira família de Judá. Judá era uma tribo grande, enquanto a tribo de Benjamim era pequena no seu início. E essas pessoas eram pessoas que lideravam as famílias, representavam seus descendentes, e eles estão dando aqui um passo a uma vida centrada em Deus, firmada dentro dos propósitos, dos planos de Deus. Então, embora Judá agora em menor número, eles eram valentes e eles eram hábeis na proteção. E assim eles assumiram essa responsabilidade. Depois nós vemos a família de Benjamim. Eles também eram conhecidos como as suas bravuras selvagens e a coragem em guerra.
Então, cada homem na sua jurisdição tinha o seu próprio grupo, a qual eles protegiam a cidade. E aí nós vemos uma sucessão de pessoas que estão envolvidas. Obreiros fiéis, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os servidores do templo e os cantores. Cada um deles executando o seu serviço. Quando nós, na semana passada, nos deparamos com um texto, e nós vimos um texto que nos exortou, nós vimos que a palavra de Deus sempre está movendo corações de pessoas. Aqueles que sempre vinham na limpeza continuaram vindo, mas 2 novos irmãos vieram. E é motivo de louvor a Deus. Porque, de fato, houve o chamado e pessoas estão sempre atentas ao chamado de Deus. Seja para coisas simples ou para grandes coisas. O Senhor está sempre liderando o seu povo por chamar homens que voluntariamente não só ouvem, mas também se dispõem. Então, John Piper, ele fala o seguinte: quando diz que adoração e não missões é a ocupação principal da igreja, porque Deus e não o homem é o centro de todas as coisas. Então, muitas vezes, nós somos levados a fazer coisas no contexto da igreja que nós achamos e sabemos da sua importância, mas nós colocamos em posição acima daquilo que Deus nos chamou a fazer. E muitas vezes a questão das missões, como Piper diz, é colocado acima mesmo do próprio Deus. As pessoas querem levar pessoas a Cristo de qualquer modo, de qualquer jeito. E, na verdade, estão querendo apenas encher os bancos da igreja, mas não querem falar sobre o Cristo, que é o cabeça da igreja. Elas estão preocupadas com números e não com salvos. Com números e não com salvos. Então, o propósito de missões é que o povo adore ao Deus vivo, que está sentado no trono do universo. A.W. Tozer diz que a igreja deve manter em pleno foco a majestade de Deus em todo o seu culto. Então nós vemos muitas vezes a igreja empenhada em tantos serviços, mas naquele que é mais importante, ela não cumpre. Por isso Deus levanta pessoas. Por isso Ele levanta sacerdotes, eles ensinam a lei, eles oram pelo povo, eles representam o povo diante de Deus. A palavra de Deus é proclamada diante disso. Jerusalém, então, fica agora amparada pelo ensino correto. E eles, então, podem viver de maneira a agradar a Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós pegamos o capítulo 6 de Atos, nós vemos Deus usando aqueles apóstolos a levantar pessoas, encarregar pessoas para serviços específicos. Então, a igreja é um organismo, mas ela também é organizada. É um organismo porque nós estamos dentro de um corpo. E esse corpo é a igreja de Cristo que nos dirige. Por isso, somos um organismo, mas com organização. Um está ligado ao outro. Um não pode se desprender do outro. E aí ele levanta levitas
versículos 15 a 18, muito do trabalho dos levitas também era ensinar a palavra de Deus em todo o território, não só na questão do templo. Por isso eles foram espalhados por Israel, para que eles pudessem voltar a ensinar o povo. Então eles cuidavam de todos os aspectos da casa de Deus. Eles recolhiam os dízimos, eles cuidavam do sustento da obra de Deus, eles faziam tantos afazeres para que a obra não parasse. E daí nós vimos os porteiros do versículo 19. Hoje nós temos um porteiro, Gustavo, está cuidando ali para que tudo fique no seu devido lugar. E eles tinham então a incumbência de vigiar a cidade, de cuidar, de proteger. Os servidores do templo, versículo 21, eles eram encarregados dos serviços gerais. Então, no corpo de Cristo, há diferentes membros, não todos fazendo a mesma coisa, mas todos têm o seu dom, o seu ministério, o seu serviço a ser executado. Então, caro membro da IBR e futuros membros da IBR, você tem alguma coisa a fazer na Igreja de Cristo. Você não foi chamado para só sentar aos bancos e ouvir a sua palavra, mas você foi chamado para servir com seus dons e talentos e para que Ele seja glorificado. Quinto, os cantores. Versículo 22, a música sempre foi algo relacionado com o culto e com o povo de Deus. Então o louvor é algo importante. Os cantores tinham sim um bom ouvido e uma boa voz. Eles eram escolhidos para conduzir os salmos, os louvores a Deus. Eram os condutores do culto, pessoas que estavam fundamentadas no conhecer das Escrituras. Hoje um grande problema da igreja é a música, porque as pessoas cantam algo que não está relacionado com as Escrituras. Ensinos heréticos, ensinos que não correspondem com a vontade e a verdade de Deus. Graças a Deus, nós lidamos de forma zelosa com a questão da música na igreja. Temos melhorado e vamos melhorar ainda mais. Então, aqueles que estão à frente, eles não podem ser apenas também bons músicos. Eles precisam ser fiéis a Deus. E aí então vem a terceira parte, os princípios do repovoamento. Então, o repovoamento de Jerusalém não pode ser de qualquer modo. O crescimento de Jerusalém precisava passar por uma questão de equilíbrio. Não pode haver extremos. Alguns poderiam querer ficar em Jerusalém e não querer se colocar à disposição para fazer o que era necessário. Outros, pelo contrário, queriam ficar longe de Jerusalém, porque muitas vezes aquilo trazia a eles uma carga, um peso. Mas o crescimento não poderia ser concentrado, mas ele precisava ser ordenado de uma maneira a qual a liderança estava conduzindo o povo de Deus a fazer e a entender a vontade de Deus. Então, o repovoamento de Jerusalém precisava ser feito com dependência de Deus e planejamento humano. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Existe um cuidado com a cidade, um cuidado com o templo, um cuidado com o culto, e tudo isso exige uma liderança coesa, uma liderança fiel a Deus, preocupada em zelar
e glorificar a Deus. Então, o que nós vemos é que essa condução foi feita pela bondade de Deus de levantar pessoas e dispor pessoas comuns a fazer o que eles precisavam fazer. Então, para concluir essa exposição, a diversidade e a unidade do povo de Deus se manifestam em vários aspectos. A diversidade inclui a localidade, porque vários foram espalhados, a sua ocupação, então, o seu serviço naquele local, e ministério. A unidade engloba a sua raça, fé, relacionamento e propósito. Os deveres decorrentes são contentamento com a posição de cada um, estima e afeição mútuas, ajuda à ação conjunta. Cada um tem o seu papel no reino de Deus. E cada um, então, se contenta aonde Deus o coloca. Por isso, o contentamento está ligado ao processo de crescimento do povo de Deus. Porque o contentamento não faz eu olhar para o outro e achar, aquilo deveria ser meu. O contentamento faz olhar a prosperidade do outro e as dificuldades que eu tenho e me encorajar a manter-se fiel a Deus e não invejar o outro, e não desejar o que é do outro. O contentamento nos ensina a satisfação e a suficiência de Cristo. Nós somos um povo distinto, mas unido em Cristo. Nós somos diferentes, mas temos um só propósito, a glória de Deus. E nós não devemos ser iguais no serviço. Nós temos dons e capacitação do alto para que o corpo todo seja edificado. Paulo fala isso lá em Corinto. E aqui nós vemos mais um exemplo no Antigo Testamento. E nós vemos que a parte burocrática e administrativa também deve ser feita com zelo e amor para a glória de Deus. Então, querido, eu não sei onde você está nesse processo, mas seja satisfeito no seu Salvador. Seja satisfeito e contente naquilo que Deus o colocou. Se você não está exercendo por conta de frustrações, por conta de situações adversas, lembre, Deus te chamou e te vocacionou para ser um servo, uma serva do Senhor, e que você viva para a glória dEle e contente na suficiência dEle. Amém? Vamos ficar de pé.